Bom dia, minha querida aluna, eterna aluna Ivaneide. É com muita alegria que hoje eu recebo você na minha casa, uma casa que está sempre de portas abertas para os amigos, para as pessoas queridas, principalmente sendo uma filha do casal Marciano e Odete, a quem eu tive na infância muitas memórias boas do tocar do violão da Madre Odete, da simplicidade e carinho do seu Marciano. E hoje eu estou aqui com a minha mesa de memórias, uma mesa onde eu passo, eu trago alguma coisa para lembrar aqueles momentos tão queridos, né, que a gente passa. Vou começar aqui pelo convite que eu recebi, não é, de alunos, né, de meus alunos queridos lá do General Sampaio, onde a gente tem toda a nossa história da educação aqui do município de Tamboril, onde eu fui aluna, fui professora, fui a primeira jardineira, né, da Escola General Sampaio. Eu guardo com muito carinho, porque são mimos que me levam muito ao coração. Então aqui são memórias de viagem que eu faço, né, que eu trago os cardápios, eu trago os históricos. E aqui é a Campina Grande, onde São João com consumo consciente, para a gente ter consciência do que a gente pode ter. Festas e simpatias. Eu amo Santo Antônio, São Pedro e São João Batista. O meu Santo Antônio, eu tive a oportunidade de ir a Pádua, de conhecer as mandíbulas vivas de Santo Antônio e a garganta. Isso me deixou mais fervorosa. Então, Santo Antônio, como uma pessoa que era uma pessoa rica, né, que renunciou tudo para fazer a sua missão divina, né, que ele foi escolhido. Aqui é lá da festa da Igreja do Otávio Bonfim, que eu sempre participo, e compro sempre os livrinhos que vem a história de Santo Antônio. E para a gente memorizar o folclore, eu gosto muito desse livro que traz todas as tradições culturais de partes do Brasil. Então é o meu livro de consulta quando eu quero estudar um pouco sobre folclore. E aqui é uma revista das Paulinos, né, que fala muito sobre as comidas juninas. Viva São João, São Pedro e Santo Antônio. Aí tem alguns depoimentos, algumas receitas, e a gente vai guardando isso para a gente transferir para os nossos queridos, né, que nos visitam. E eu amo chita, porque a chita, ela tem toda uma história, desde a chegada dos negros aqui no Brasil, os cantos, as músicas de muitos cantores, como Chico Buarque e outros mais, que falam da chita. E como eu tenho uma irmã que ela trabalha essa questão da chita, Chitinha e Chitão, que é a Jesus, ela é uma estilista que fez um trabalho sobre toda a importância da história da chita, isso me transpôs aqui para a minha casa também, porque a gente usava muitas chitas nos nossos vestidos, e isso vai trazendo uma memória afetiva que a gente não pode esquecer. Os licores que a minha tia faziam, né? Isso aqui é o de acerola, com canela e estrelinha. Isso aqui eu trouxe lá da Bahia, que é um licor de leite, de chocolate. Aqui eu trouxe lá de Viçosa, que é o nosso barro, né? A nossa argila. Quando eu visitei conservatório lá no Rio de Janeiro, nós ficamos numa pousada. E cada quarto da pousada tinha uma quartinha. E eu perguntei por que aquela quartinha no quarto. Porque tinha um médico que fazia visita nesse local e ele aconselhava a tomar a água da quartinha, porque a argila, ela é medicinal. Então eu comprei para usar, mas ainda não estou usando. Aqui eu tenho Rio Grande do Sul, né? Que é a nossa cuia, né? De tomar o chimarrão. E aqui são, né? Como é que se diz? As bailarinas. As bombas, não sei como é que chama, né? As bailarinas. Que eu recebi. Aqui eu tenho uma das minhas mais memórias da infância,
que era o bule da casa do meu avô, com mais de 100 anos, e era aqui que se coava o café, e eu herdei da minha tia Chaguinha, né? Então esse bule, ele é uma relíquia. E aqui são minhas canequinhas, né, que não são originais, mas eram as canecas que a gente usava para tomar café na época da minha avó. Aqui eu tenho o divino, como é que se diz? A Trindade, né, que é lá de Goiânia, né? E foi uma ex-funcionária que me presenteou, que agora fugiu o nome, né? Mas é também uma relíquia, que já está anotado. Aqui é uma quartinha que tem várias simbologias. Ela tanto é usada para decoração, como ela é usada para as zumbandas, né? A água onde se conserva a água, que é símbolo de vida, e tem toda um sincretismo nessa quartinha aqui. Então essa daqui simboliza o homem. Eu não tenho ainda da mulher. Eu fico estudando essas questões, vamos dizer, místicas, né? E aqui são memórias de algumas igrejas que eu visito. Aqui é Canela, aqui é Minas Gerais, aqui foi a beata lá do Juazeiro, que esqueci agora, a beata que vai ser Benilde, né? Aqui são memórias que eu recebo, Padre Cícero do Juazeiro, não sei se foi o Neguinho que me deu, ou foi o Fernando. Aqui é Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele passou por Passou aqui em Tamboril. Tamboril. Ele foi o primeiro professor de alfabetização de adultos aqui em Tamboril. Isso aqui é uma gravura dada por um médico baiano que esteve numa das bienais aqui em Fortaleza, me convidou, quando eu disse que era de Tamboril, para eu assistir a palestra dele, e me deu essa gravura, que é histórica, é a chegança, né, de Antônio Conselheiro, e eu mandei colocar nesse quadro, e é uma memória, né, aqui da passagem dele aqui em Tamboril, como primeiro professor que morou na minha rua. Então, aqui é a igreja de Paraty, que eu não conheço, mas foi minha prima que mandou. Aqui foi na feira que eu fui, lá na Luísa Távora, as casinhas, né, dos bairros. Aqui foi em Minas Gerais, lá em Diamantina, que eu comprei essa casinha, que é os tipos de casa deles. Aqui foi a Marilene que trouxe para mim lá da Beato Benilde. Aqui foi o Neguinho, né, o Joaquim, que trouxe para mim do Juazeiro, que é o Frei Aderaldo, e o Frei Damião. Não é o Frei Damião, não. É o Patativa do Açaí. Ai, é. Então, aqui são as lamparinas que a gente usava, né? Lamparina também foi presente. Aqui foi a visita ao maior cajueiro do mundo, que fica lá em Piragi, né, Natal. Aqui foi o São João que eu fui em Caruaru, capital do forró. Aqui são os nossas festas juninas aqui de Tamboril, 2023. Aqui fui com a Livramento, né, lá no bar do Cuscuz, que é um bar famoso lá de Campina Grande. Aqui também eu ganhei, acho que não sei bem, mas é Paixão por Qualidade. Aqui também ganhei, né, que é uma decoraçãozinha, o meu São João. E mais o que, Graça? Isso aqui é uma caixa de fósforo dada pela Marilene, para me acender minhas velas perfumadas. São Francisco, Recife, né, que é uma capelinha, eu tenho essa coleção. E assim eu vou levando, né, as minhas memórias. Aí vem aqui as minhas bonecas, né? Essa boneca aqui é uma boneca de família, boneca quando a Valéria nasceu, a Emília. E aqui são, eu não sei o nome dessa, que os meninos, quem sabe. Aqui é a Índia, aqui é o Pequeno Príncipe. Aqui é a Maria Bonita e Lampião, né, minhas chitas. Isso aqui são bonecas, que eu tenho mais de 100 bonecas.
tanto de pano como boneca artificial. Aqui eu tenho minhas bonecas também, as negrinhas, o chitão. Aqui é chitão, né? Que são as estampas maiores, né? Isso aqui é uma relíquia do capitão pai da Antonieta Veras, que ela nos doou, São Lázaro. São Lázaro é o santo que na sua casa nunca falta alimentação e todo dia tem uma pessoa para você dividir a comida. São Lázaro, o santo dos cachorros. Né? Aqui são memórias de viagem, a parte negra, a parte de viagem, com a parte indígena, com parte canecas, né, que eu coleciono também, de viagem. São memórias de viagem, né? Aqui são minhas saudades e minhas memórias legais, né? É isso aí, a minha casa é uma casa de memória. Casa de memória. Tem essa parte ainda que eu vou dividir aqui, separar a parte de família, por parte da minha mãe, né? Fazer a partezinha dela. E aqui é uma mistura. A minha mãe foi professora nas casas. Então isso aqui é lá no Brilhante, quando ela ensinava, as pessoas eram contratadas para alfabetizar, né? E ela era uma daqueles alunos dela. E meu pai e minha mãe, aqui, a minha irmã que ela fez o mestrado dela e um dos trabalhos dela foi boneca de pano, era o convite. Aqui era quando a gente botava luto. A gente passava um ano de luto. Quando meu pai morreu, a gente botou um ano de luto. E era assim. Né? Isso aqui é em homenagem a uma exposição que eu fui do Van Gogh. Né? Os girassóis que eu amo. Né? Toda essa questão da amizade, do amor. Minhas moedas, minhas pedras preciosas. E assim eu vou fazendo toda a história, né? A história da minha vida. Aqui são misturas, né, de álbuns da família, as fotos, uma parte da louça que a minha mãe guardava e que não usava, e que a gente agora, rapaz, quer que usa, é tudo, né? E aqui a gente vai, isso aqui isso aqui foi a minha irmã que trouxe do Piauí, né, lá que eu morro de vontade de ir, a Serra da Capivara, né? Onde tem o Museu do Homem. E aqui eu guardo com muito carinho, porque uma das minhas primeiras profissões foi vender Avon. Então eu comprava, vendia e ganhava os prêmios. Aqui meu orgulho todo lindo. Eu uso nas partes especiais. E assim, né? Muito bem. Aqui estão minhas memórias de copo de cachaça, né? Que eu tenho mais de 50. As minhas canecas são mais de 100. Assim eu vou deixando aqui meu patrimônio. Viu? Outra parte também de lembranças de aniversário, assim, as canecas. Tudo isso é memória, né? Isso aqui são mais parte de memórias. De presentes. Essa bandeja era da Antonieta, mãe da Karina. Bandeja de prata. Essa foto aqui foi tirada pelo Gentil Barreiro, que hoje é um dos fotógrafos mais importantes do Ceará, que veio fazer uma exposição aqui em Tamboril e me deu esse prazer de tirar a minha foto, né, lá na Associação Cultural, que hoje ela está quase extinta, porque a gente está devendo alguns impostos e não tivemos mais condição de levar para frente. Aqui foi a Marilene que me doou, né, já um vaso de cristal de Minas Gerais que ela trouxe. E é isso aí, viu? É isso aí. Dos tipos humanos aqui do nosso município de Tamboril, eu pedi o Hilário, que era um artista popular,
para fazer uma réplica do jumentinho do seu Kisa. Era o nosso aguadeiro, uma pessoa que colocava água em todas as casas do município, aqui da cidade de Tamboril. Em homenagem ao seu Kisa, nós temos aqui esse jumentinho, talhado por o Hilário, em memória, que era o irmão do Nastácio Cícero, uma família de muito talento. Então eu tenho aqui na minha mesinha uma homenagem ao nosso aguadeiro, seu Kisa. Acho que foi pintada pela Girleide. Ela figurou a imaginação dela no feiticeiro, ali na rua onde existe o Parque Brigadeiro Antônio Sampaio. O feiticeiro aí está assim muito, está na época da seca, né, do verão, e ela decorou o sol, né, as nuvens e algumas casas que ainda existem ali na rua do Parque General Sampaio. Ainda tem algumas casas, mas já tem outras modificadas, prédios, né? Então aí é o nosso imortal feiticeiro que no berço embalou Tamboril. Hoje é o nosso ícone, né, do inverno. Quando o inverno é bom, ele dá uns estrondos. Ele é o nosso pluviômetro das crendices populares do nosso imaginário popular. É um pote que era da propriedade do seu Izinho. Eu comprei do enteado dele, do capitão. É um pote histórico, né, onde a gente usava nas nossas casas o pote para guardar as nossas águas. Por sinal, o pote de barro hoje, ele é estudado com um pote que tem uma argila medicinal, né, curar algumas doenças. Então, é o pote aqui da memória do seu Izinho. Ivaneide, essa coleção de livros aqui era o livro que estava na exposição dos 200 e poucos anos da história de Sampaio. Foi emprestado para a exposição agora no dia 22, né, de maio, onde toda essa bibliografia ela tem a ver com a história de Tamboril, com a história de General, com poemas, com os resgates de Fernando Farias, Pedro Salgueiro, Epitácio, que é um grande cientista político, e tantos outros que estão aqui na nossa memória histórica. Também é um material que eu estou pensando que pode até ser destruído, certo? Aqui nós vamos ter um tamborilense, que eu não sei se ele ainda é vivo, que é um tamborilense que ajudou na construção do Castanhão. E aqui nesse livro, o Padean Farias, ele faz um poema se despedindo de Tamboril, onde ele adotou o Castanhão como uma terra dele. Então, como uma obra, né, inesquecível da história de vida dele. Então, ele me mandou 3 livros, ele não me conhecia, né? Mas pela família, que ele sabia que tinha a ver, ele me enviou esses 3 livros. Aqui é sobre o Castanhão, do sonho à realidade. Nós temos um livro da irmã Naí, que era irmã de Dona Olga, a filha mais velha do seu Vicente Alves Camilo, que foi prefeito de Tamboril, e a sua filha foi uma professora que contribuiu muito com a educação do Tamboril, desde as escolas reunidas, depois Grupo Escolar General Sampaio, e se tornou uma missionária, uma freira. E ela escreveu sobre várias passagens da vida dela aqui na parte espiritual. Esse foi um livro que eu ganhei da irmã dela. Aqui nós temos a Clã dos Inhamuns, né, que fala sobre a história do General Sampaio, algumas batalhas que ele participou. Aqui nós temos um livro, uma coletânea do Fernando Farias, onde ele fala do vaqueiro tamborilense, onde ele fala
de histórias, de poemas pessoais dele, né? Tamboril e o Vaqueiro. E aqui, Muita nós coisa. temos o último livro que o Fernando veio me entregar antes de partir para a casa do pai. Ele passou aqui na minha casa. Como a minha avó era Ferreira Gomes, a minha avó paterna, ele me fez aqui, veio me doar esse livro, A Clã Ferreira do Povoamento do Ceará. Então é um livro memória também, viu? Pois é, isso aqui, viu? Minhas histórias. Tem mais, tem um livro do Haroldo Serra, né? Que eu não sei onde é que estão, que esse daqui é um livro raro, foi já assim que me presenteou. Eu tenho uma biblioteca, talvez de mais, talvez uns 500 livros ou mais. E eu gostava de trabalhar como professora a carta de Pero Vaz de Caminho, porque a carta de Pero Vaz de Caminho, ele vai destacar um instrumento que leva a origem de tamboril, né? Que é o instrumento que os índios receberam a chegada deles aqui no Brasil com um tamboril, que é um instrumento, né, usado muito até em Portugal. Então, isso aqui era para a gente conhecer a parte das nossas origens. Outra loucura que eu tenho é de arquivar aquilo que talvez erra para a memória, futuramente. São os convites, né? Convites, né? Eu vou guardando aqui nas revistas, porque eu não tenho tanto álbum. Então, tudo isso aqui é convite que faz a memória, ó. Minha primeira vitória, os convites de quilombola, das festas. Aqui foi um grande programa que a Juventude Tamboril fez, quem morava em Fortaleza. Eles faziam a semana cultural aqui é a quinta semana cultural, que ela era organizada pela Lalá, viu? Então, isso aqui é da década de 80. Então, tem muita coisa aí que está no anonimato, que talvez seja destruído. Por falta de apoio. Falta de apoio. Literatura quilombola, tem muito material. Tem muito material político, tem sobre ditadura. Eu tenho um arquivo muito, para mim, muito rico. Mas está aí para... Para uma pessoa só que organizou, tem muito acervo. Pois é, tem muita coisa. Livros raros. Pois é, isso. Várias partes da minha história e parte de tamboril, de quando eu era diretora, coordenadora, eu fui arquivando fotos de pessoas do nosso município. E vou fazendo, agora não, porque tudo é no celular, né? Uhum. Mas eu tenho muita fotografia. Aqui é um trabalho da minha irmã Maria de Jesus Faria de Medeiros, que é uma estilista. E ela fez a história da moda vestindo bonecas. E essa exposição, ela passou muito tempo lá no Iguatemi. É a história da moda através das bonecas. Aqui são algumas bonecas que ela criou, que ela dava aula. Até a Iramisa foi aluna dela, né? Então, saiu no jornal e eu mandei colocar em quadro. Aqui são trabalhos de mais de um século, né? São desenhos de danças europeias, né? Bordados, e foi uma doação da minha amiga Marilene Rolim, né? Isso aí é o ponto de marca. Nós temos a Diana, né? A princesa Diana, que foi um quadro que era da casa lá da Casa da Mulher, né? Que foi idealizada pela ex-primeira-dama Maria Tereza, que decorou toda aquela Casa da Mulher, né? Com pessoas de tamboril. Em homenagem à dona Leontina, à minha mãe Nenê Farias. Muitas mulheres foram homenageadas naquela casa. A gente não pode esquecer a história, viu? Então,
Então, esse quadro me doaram, é um quadro público. Se um dia tiver um museu aqui, ele será colocado lá, porque é um marco da história da beleza da mulher universal e uma mulher que foi muito solidária, muito humana e que merece estar numa galeria, né? Aqui são algumas passagens da minha vida, né? Quando eu fui ao Rio Grande do Sul apresentar um trabalho humilde, não é? Saí numa revista, nesse 19º, 19º Simpósio Brasileiro, primeiro Congresso dos Brasileiros, que eu apresentei um trabalho aqui da escola. Isso me deixou, assim, muito feliz, né, de eu ter sido reconhecida lá, no outro estado, e fui recebida com um grupo de flautas. Me emocionei, tanto que quando eu cheguei aqui eu criei o grupo de flautas, Vibrando ao Som das Flautas, em homenagem a essa minha passagem. Aqui é o meu diploma de professora, o meu convite de professora, né, dos anos 70. Aqui... Só mais um pouco sobre isso. Eu que fui aluna, né, da primeira turma da Tia Graça Farias. Isso é muito importante para mim. Pronto. Aqui é o meu convite da turma de pedagogia, que eu sou da primeira turma da FAEC de Crateús. Esse ano passado eu fui até homenageada pelo reitor, né, como uma nordestina que fiz os caminhos dos Iamuns em todo dia. Então, também foi um momento que eu fiquei muito prestigiada, né, pelo reitor, me chamou, me fotografou junto com todo o grupo. E são os momentos, né, que a gente diz assim, puxa vida, eu fui alguém, né? E aqui é o certificado de outro encontro do 18º Simpósio Brasileiro de Políticas da Administração da Educação. Esse aqui também, acho que foi em Santos, né? E aqui são meus baús, né, de crochê, os baús de vestidinho da minha sobrinha que eu guardo, né? As minhas toalhas. Aqui tem várias toalhas de crochê, de artesanato, a nossa parte. Minha casa não está organizada não, para receber uma visitinha nos 10. Mas aqui tem outro espaço. Outro espaço, pessoal. Né? Aqui é a mala da minha mãe, né? Com mais de 100 anos. Né? Aqui também são álbuns, livros, documentos, santos. Agora eu vou apresentar para você, esse santo aqui era da Dona Maísa, do oratório da Dona Maísa. Aqui do oratório da Dona Maísa. Isso aqui foi da Dona Maísa. Não, esse São José aqui foi o irmão do Tônio, o Roger, que me doou. Fiquei muito feliz, porque a gente tinha uma desavença e ele me presenteou na porta da minha casa com São José, que é uma homenagem ao meu pai, né? Porque se chama José Gomes de Medeiros, editando. E aqui, eu acho, isso aqui foi o meu compadre, João Holanda, João do Xandi, como a gente chamava, que mandou o Hilário fazer o Santo Anastácio. Ele não gostou da visão do artista. Eu passei, ele disse assim, comadre lá registrando, porque ele não é Santo Anastácio, não. Ele não tem nada de Santo Anastácio. Ele disse, tem, é a imagem, é a maneira como o Hilário olhou. Ele disse, pois leve para você. Então eu guardo como uma relíquia e muito agradecida do meu compadre ter se lembrado de mim. Nossa Senhora das Graças, minha protetora, era a santa da escola Dona Luísa Timbom. Essa santa, ela foi doada pela Dona Julieta. Só que aconteceu que essa santa foi quebrada
na escola por uma pessoa que talvez fosse evangélica e não gostasse. Ela ficou toda em pedaço. Toda em pedaço. Eu botei num saco para levar para o cemitério. E a minha irmã, Maria da Paz, chegou aqui e disse assim, tem uma mulher que pode ajeitar essa santa. Eu disse, não tem mulher no mundo que emenda isso aqui. E ela levou, passou 15 anos e a mulher emendou, ela só está com o pescocinho baixo. Então é um milagre. Então eu tenho essa santa aqui com muito carinho, que futuramente ela pode ser também no museu. Né? Então, guardo com muito carinho, porque como Nossa Senhora Aparecida foi emendada, ela também foi. E aqui foi meu Chiquinho, meu afilhado. Não pode nem estar misturado aqui com o meu Santo Santo, eu não misturo. Isso aqui é um símbolo, né, folclórico, as carracas, que dirigiu os nossos pescadores, né, tem toda uma simbologia, né? E o Chiquinho, o Francisco Teixeira, o Chiquinho, como a gente chama, o Chiquinho Ribeiro, trouxe para mim nas viagens que ele fazia. Então eu guardo também com muito carinho. Essa mala também é uma mala antiga, é uma mala que foi a Fátima Farias que conseguiu, me doou. E aqui é o porta-chapéu que era da casa do doutor Zé Camilo, que a Ana Rangel me vendeu. Então, são memórias que eu guardo, né, da história de Tamboril. É isso aí, ainda tem muito. Deixa eu mostrar aqui o chapéu. Chapéus que eu trago de algumas viagens, chapéu que eu ganho, né? Nossa Senhora de Nazaré. Essa radiola aqui, ela veio dos Estados Unidos. Uma sobrinha da dona Nazaré, que morava nos Estados Unidos, ela juntava as coisas, certo? Aí quando tinha oportunidade, vinha para o Brasil. Aí um dia, a dona Eugênia estava com essa radiola lá e disse assim, eu vou botar ela no mato. E uma pessoa disse assim, a Graça Farias compra. Aí ela veio aqui e eu comprei por R$50. É uma radiola tipo mala, né? Ela funciona e é um dos objetos que eu tenho também de museu. Esse aqui foi a minha irmã que me deu, esse rádio. Eu tenho alguns rádios também, né? Tinha um rádio do padre Luiz, mas o rádio se desmanchou tanto, né? Tinha a televisão do seu Ramiro, uma das primeiras, né? Isso aqui tudo é documento, algumas coisas que tenho que fax, essas coisas que eu tenho que botar em algum lugar, né? Porque minha casa está muito lotada. Tenho 3 espaços. E aqui são algumas coisas, né, da história de educação, de convites, da FAEC. E assim nós vamos levando, né? E tem uma louça também. Eu tenho uma louça que é uma réplica da primeira visita da princesa, da rainha da Inglaterra, que ela foi para os Estados Unidos. E lá fizeram uma réplica. E essa mulher que tinha essa radiola, ela mandou essa louça para cá. E a Fátima, indo lá na Vila lá no campo, viu as peças e a mulher disse assim, não, isso aí eu vou vender. Aí a Fátima comprou por R$100, ela tem a réplica da rainha e ela é trabalhada em ouro. Vou lhe mostrar. Aqueles porquinhos ali. Ai, esses porquinhos aqui. Esses porquinhos aqui foi em homenagem uma das copas, né? Que é o meu cofre, que depois me roubaram o dinheiro, né? Esse aqui é um cofre que eu fiz quando eu fui para a Europa, que sobrou as moedas. Né? Eu botei aqui, e aqui foi um presente que eu ganhei dos alunos quando eu fui dar aula lá em Santana do Acaraú. Foi o presente que eu ganhei, porque os passarinhos tá sujinhos, mas eu guardei com todo mimo, já faz bem uns 10 anos, eu boto aqui na minha janela e os meninos passam e dizem, olha os passarinhos. Então são memórias assim muito espelho da minha mãe, né? Essa louça que eu estou aqui expondo
É uma louça inglesa, é um aparelho inglês que foi feito uma réplica da Rainha Elizabeth. E essa réplica ela foi feita nos Estados Unidos, quando ela visitou o país. Então, é uma louça toda trabalhada, ela tem fios de ouro, né? Foi um presente da minha irmã Fátima Farias, que ela indo ao Campo São Cristóvão, ela viu essa louça na casa da Dona Eugênia. E a Dona Eugênia disse que não tinha interesse de ficar com a louça, que foi a filha dela que trouxe dos Estados Unidos, que ela era, como é que se diz, ela trabalhava nas casas, era diarista. E ela conseguia, botava o pessoal que estava fora, ela ia pegando, quando tinha oportunidade, ela trazia. E a Fátima me presenteou e é umas peças para ser exposta em museu, né? Eu uso essas peças aqui no meu aniversário, por causa do ouro e por causa da beleza, né? Que ela traz de energia positiva. E no ano novo também eu gosto de expor a minha mesa com tudo que é de bem, né? Que pode trazer uma energia de muita prosperidade, né? Que a gente sonha é saúde, né? Boas amizades e festejar a vida. Então tá aí a réplica, né? E é uma louça que eu gosto muito de apresentar para as pessoas que são sensíveis, né? A cultura, a beleza, a arte. E aqui também eu gosto de colecionar. Eu tenho esses copos, que também é uma réplica, né, de uma das copas, que eu não estou lembrada, que as lojas americanas, elas fizeram esses copos de todos os países que eu cedi a Copa. Então eu tenho uma coleção desses copos, tem Portugal, tem o Brasil, né? Copos também que eu tenho de geleia, né? Com as figuras dos nossos grandes gênios da pintura, né? Portinari, olha o Portinari, né? Então, é a minha vida, né? É juntar coisa para poder lembrar. Isso aqui também é outra copa, já é outra, né? Com todas as bandeiras. Aí copos de aniversário, canecas, né? Essas coisas eu vou guardando que faz parte da minha história, né? Até porque eu fiz história, né? E a gente vai até uma pedra, né? Ela faz a história. E aí? Nós estamos na festa de São João, né? São Pedro e Santo Antônio. E eu coloco na minha mesa os meus copinhos para tomar água em homenagem aos santos juninos. Meu licor, minhas coisas, tudo o licor dela, né? Gente, eu provei. O licor, né, que eu preparei o licor de acerola, com estrelinha e canela, né? Para saudar os meus visitantes, meus amigos que vêm aqui tomar um cálice, né, de licor. É isso. Aqui são meus imãs de geladeira, não estão todos, né? Porque eu mudei a geladeira e para não estragar eu coloquei alguns, né? São mimos, né? Quando eu olho para a geladeira, poxa vida, eu andei por algum desses lugares, foi bom, animei minha alma, né? Ultimamente eu fui agora ao Paraguai, né? Para a formatura da minha sobrinha, e esses são os meus imãs que eu trouxe de lembrança, né? Foz do Iguaçu, as cataratas, a bandeira, né? Eu vou fazendo a história também da minha visão, né? De olhar e dizer, puxa vida, eu estou feliz, eu fui aí. Não vou pensar, quando eu acordo de manhã, que eu olho para a geladeira, meus pensamentos vêm de viagem, de momentos bons, de momentos que eu vivi e que quero retornar, e assim a gente vai levando a vida. Sou uma pessoa que não tenho muitas frustrações, não. Claro que todos nós temos, né? Mas a minha frustração é pouca, graças a Deus. Essa parte aqui, antes do quadro ali, são momentos de viagem, né, que eu fiz à Europa e trouxe algumas gravuras e mandei colocar em quadros.
com exclusão desse palácio aqui, que ele é todo feito à mão, né? Ele é feito à mão. Foi uma doação da Sulamita Torres, que me deu esse quadro. Então, ele é uma obra de arte feita à linha e agulha. Que chique. É todo trabalhado. Aqui eu quero destacar nessa igreja aqui, lá em Paris, essa igreja bem aqui, eu estava com um chapéu de fuxico que eu mandei fazer para viagem. E eu, ao entrar na igreja, eu tirei o chapéu e deixei em um dos altares. E quando eu voltei, estava sem o chapéu. Um dos turistas que estava lá pegou o chapéu e me localizou e me entregou o chapéu. Eu tenho esse chapéu. Né? Isso aqui foi uma viagem à Ilha de Capri, que foi um momento assim inesquecível, fazendo aquela viagem tipo um navio, né? Andando pelas águas desse lago. Foi um momento... Isso são as lembranças que eu olho aí eu revivo, certo? Oh. Aqui é a Roma, né? O Coliseu. Quase que eu choro quando eu vejo o Coliseu. Aqui o Coliseu. A igreja, né, que foi incendiada. Aqui foi em Paris, ou foi em Veneza. Né? Ali foi Paris. E assim a gente vai. Agora, esse quadro aqui é um trabalho da minha irmã, da Maria de Jesus, da Jesus Medeiros, que ela é assessora do Jesus Medeiros, porque tem muitos Jesus Farias, né? Então ela... Aqui, esse trabalho não está completo. É um desenho da história das roupas dos santos. E aqui é a Anunciação e também um pouco da Iemanjá. Então, ela botou fora, eu peguei e trouxe, mas deve estar no quadro. É uma obra de arte da minha irmã. Né? E aqui, a minha mãe recebeu no Dia das Mães, é um trabalho feito em vida, em arte. Esse menino que fez esse trabalho, ele revendia, porque ele fazia um trabalho lá em Cuba, um tratamento, e ele usava, isso aqui é Jesus no Horto das Oliveiras. A mamãe gostava demais desse quadro, por isso que ela está aqui, mais meu pai, né? E aqui são os nossos símbolos, né, da família, a heráldica da família, Medeiros e Farias. A minha mãe foi uma grande modista, costureira, que hoje é estilista, né? Então, ela foi convidada pelo Padre Expedito para ser professora do circo operário, do curso que tinha lá. Ela não tinha diploma, então ela foi para a casa dos pais da Luzilma Soares para fazer um treinamento e se diplomar. Né? Então, minha mãe, aqui, ela é a mais importante desses quadros aqui, porque ela, eu tenho a tesoura dela, guardei o didal, guardei a trena, que eu vou botar num quadro. E aqui sou eu, né, como professora, meus sobrinhos, aqui é a parte mais da nossa luta, né, de formação. A linha do tempo da família, a linha do né? tempo da família, que ainda falta, ainda vou fazer. Que a Valéria disse, a senhora um dia ainda vai botar o meu aqui de médica. E eu pensei assim, será? Tá aqui. Tá aqui. Aquela enfermeira. Ainda não fiz, aqui é a minha mãe, olha como ela era bonita. Oh. Olha aqui, olha o sapato. Né? É meu sobrinho ainda faltam uns, né? Aqui é a paz. Esse aqui é meu curso de História. Aqui também, com a Dona Corrinha Monte. Dona Corrinha Monte, gostaria que você falasse um pouco sobre Dona Corrinha Monte. Não tem nada nesse município referente a Dona Corrinha Monte, o que é lamentável. É lamentável, porque foi o passado, uma grande diretora. Uma grande Não educadora. tem nenhum nome de escola, o nome de uma rua. Eu acho difícil, porque essa geração que está aí, ela está queimando o passado. Viu? Está queimando o passado. Viu? Nossa geração, se a gente não fizer agora, ela vai ser esquecida, viu? Com certeza. Isso aqui é meu pai e minha mãe. Eu amo essas fotos, que é umas fotos populares. Uma obra de arte popular que você tem em casa, né? E não valoriza.
E eu sempre gosto de fazer isso, eu já tenho lá no memorial. Aqui foi uma viagem que eu fiz a Bahia, né? E comprei do índio e o pente. Eu tenho alguns pentes, eu não sei onde andam meus pentes, né? Aqui foi lá em Olinda, eu comprei em homenagem ao meu pai, né, que era José. Isso aqui já é daquela outra parede, porque agora eu estou tirando algumas coisas para poder pintar a casa, né? E já, isso aqui são memórias também, olha. Primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, meus afilhados. Aqui é o Giovanni, que ele é pedagogo também, não quis continuar, fez uma parte de direito, mas abandonou. Isso aqui é a minha parte, quando eu fui secretária que eu prefeito como vice na época, que era o Ramílio e o Marcelo. O atual, né? prefeito, O né? atual, porque nessa época ele era vice. Aqui eram as escolas de nota 10, né, quando a gente ia. Aqui é os filhos da Fátima, a família da Fátima. Aqui é eu lá em frente. Alô, prefeitura! Vocês estão assistindo, vocês da prefeitura estão assistindo esse vídeo. Vamos batalhar para que esse acervo não se perca. Por gentileza, estudem um projeto para colocar todo esse material à disposição de visitação, catalogado, tombado. Isso é importante para o município de Tamboril. O município é um município da alegria, e a gente ter esse patrimônio vivo como a tia Graça, que tem tudo isso e juntou isso aqui praticamente sozinha, através de doações, de pedidos, prefeitura. Isso é um alerta. Vamos construir um local, arranjar um local para botar esse material. Por gentileza, pensem nisso. Até que eu tinha, só olhar, nós indo lá de perto, né?
Mas o barrão nunca veio arrombar não, e o velho foi embora de barrão. Nunca apareceu barrão, só vai dar. Isso aqui também foi indenizado, né? Deve ser lá que tá na Aluarada, né? É muito bom. Essa Ivandeira é uma tamborileta. É uma patriota. Eita, menino. É nóis. Junho de 2025. Aquele medidor ali, ó, quase não se vê, mas esse aqui ainda tá descoberto, né? Deus providencie chuvas para que o nosso carão sangre. Estamos com saudade desse açude sangrar. Vejo de longe um esbelto feiticeiro, majestoso, prazenteiro, apontando o céu de anil. Bem ao seu lado, o belo bico da arara, tamanha beleza rara, a gente vê em Tamboril. É Tamboril, terra bendita no sertão do meu Brasil. Estão ali. Essa embarcação, ela joga água lá nas caixas. Das caixas, ela vai para Tamboril, mas aí ela tem um preparo químico que eles dão um preparo para a água aí tratada. Já em Tratadeu, já fui lá. Pois é. Né? Lá é uma estação, é grande. É, e os tanques é grande, aí eles tratam lá. Aí de lá joga para a caixa de Tamboril, de lá é tratada, só vai soltar para as ruas, né? Agora vamos falar das plantas. Ali é ciúme, né? Isso aqui, não, ciúme Isso é aí, aquilo essa ali. planta Isso aqui aí eu se não sei chama-se macambira. Aí isso é muito Ah, de gaiola, macambira. Essa baixinha ou Essa que tá a florzona aí. lá em cima? É E florida. essa daqui, essa baixinha? Agora aquela lá é que é ciúme, É o aquela ciúme, da é. folha larga. E essas aqui é malva, né? Isso aqui é malva. Malva. Essa daqui é uma flor. Mas isso aí não é malva não, isso daí. Isso aqui é uma flor. Essa planta Mandacaru. Isso aqui como é que chama? O nome daquela propriedade ali? que eu tô ali é o vendo? Barbosa. Ah, O Barbosa é um açude é um açude pequeno, assim parece um pote, como diz a história, né? Aí quando ele sangra, ele joga a água toda para dentro do carão. É muito importante o Barbosa. Era uma fazenda do seu Zé Jorge, a fazenda grande. Acabou Ali tudo. era dos nossos antepassados, Marias, pois é. Marias. E eles trocaram ali, eles tomaram emprestado dinheiro do seu Zé Jorge, né? Aí ele pediu pagar e eles compraram. ali é a matriz Tamboril? Hã? Ali é a matriz Tamboril? É. Tá vendo a igreja matriz? Bem aqui, né? Aquele branquinho que tem aqui assim. É. Tamboril tá grande, tá grande. Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão, é o roncado da sanfona me chamando pro São João. Tá bem.
vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-nos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. A nossa comunidade está em festa e ao longo desses 10 dias que ainda seguem pela frente, vamos celebrar, acolher aqueles que virão de longe de perto para que possam celebrar esta festa do dia. Então, vamos seguir aqui. Antes de erguermos a bandeira, um gesto simbólico. Seja nossa está. E nós não estamos reverenciando a bandeira, mas estamos fazendo com que ela erga o que nós, em nossos corações, desejamos. Então, nesta festa, o que nós queremos alcançar? Para que ela, lá do alto, possa levar as nossas preces ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Cada um agora em silêncio faz essa motivação para poder erguer esta bandeira. E agora, com o peregrinagem das nossas esperanças, erguemos a bandeira e cantamos o nosso Padre. Todas podem ser. Falar, né?